tarde para todos. Esta tarde nós vamos falar sobre o último conflito. É incrível pensar que quando eu comecei a evangelizar, e eu sou já um adventista há cerca de 18 anos, e nós costumávamos fazer evangelismo e dizíamos, estas coisas hão de acontecer. E hoje em dia já não temos de evangelizar dessa forma. Hoje em dia nós evangelizamos e dizemos, estas coisas estão a acontecer. Na verdade, tudo já foi cumprido. Mas como adventistas, a Bíblia é o nosso guia. E nós tiramos os nossos ensinamentos dos ensinamentos proféticos que estão dentro da Bíblia. Dessas pistas proféticas, nós sabemos que o último conflito será em torno do sábado. Aqueles que mantêm os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus, contra os que são a besta e têm a marca da besta. É o que nós temos andado sempre a ensinar. Nós ensinamos que a besta com 2 chifres de Apocalipse será a união política do protestantismo com o republicanismo. E que os Estados Unidos serão o veículo através do qual estes acontecimentos se desenrolarão. Com certeza que isso é contra a Constituição. E quem é que alguma vez poderia pensar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se poderia tornar algo de importante? Mas o Espírito de Profecia diz que vão haver apenas 2 grupos. Não vão haver 10, não vão haver 100, vão haver apenas 2. Os que estão com a besta e um punhado de adventistas depois da grande sacudidura. E basta, não vão haver mais grupos. E toda a gente diz, bom, isso é impossível. Eu digo-vos que não é impossível. Não tenho tempo nesta série de conferências para lidar com todos os grupos. Na minha série que está gravada em vídeo, vocês podem ter ensinamentos sobre o islamismo como um grupo. Podem ver como todos os grupos religiosos estão-se a unir debaixo de algo parecido com Babilónia. Mas hoje nós vamos concentrar-nos naquele grupo que está mais próximo de nós. Será que nós estamos corretos na nossa interpretação das profecias? E será mesmo o confronto final em torno do sábado? E será que no fim o protestantismo vai ser também um movimento que nos vai condenar? Será isto verdade ou não? E como é que é possível pensar que todo o movimento protestante possa alguma vez seguir a besta? Serão eles mesmo o falso profeta? Estas são as perguntas que nós vamos procurar responder na nossa sessão de hoje. E esta tarde, mais em particular, a pergunta que nós vamos responder sobre a nossa interpretação profética, sim, porque o catolicismo também tem uma interpretação profética, só que não é baseada na Bíblia. É baseada em visões e aparições. E, portanto, será um confronto entre a Bíblia e as aparições. E a batalha que nós vamos ver é exatamente em torno destes 2 pontos. Aqui temos imagens do funeral do Papa João Paulo II. O funeral mais visto e mais publicitado na história do mundo. Os líderes de todo o mundo estavam aos seus pés. Milhões e milhões assistiram a isto na televisão. E todos os políticos do mundo se curvaram a este acontecimento. Começando por julho de 1973, um dos padres marianos, chamado o padre Gobi, começou a receber uma espécie de ditados na sua cabeça, que, na verdade, não é a forma bíblica de receber uma profecia. E ele escreveu este texto num livro chamado Para os Padres, os Amados Filhos da Nossa Senhora. E ele diz neste livro que as pessoas têm de ser fiéis ao Papa, totalmente obedientes às suas ordens, prontos para lutar, mesmo que isso signifique derramar o seu próprio sangue, de forma a que se mantenham unidos com ele e fiéis a Deus. O Adventismo ensina que exatamente o mesmo, excepto que o único a que temos de ser fiéis é Jesus Cristo. E dizemos que devemos aguentar mesmo que tenhamos de derramar o nosso sangue, como aconteceu com os mártires. E portanto temos aqui 2 sumos sacerdotes em confronto. O sumo sacerdote que está no santuário celeste versus o sumo sacerdote que está no santuário terrestre. E teremos de fazer uma escolha. Temos aqui este padre Gobi com o Papa João Paulo II. Ele recebe aqui uma distinção de grande grau. Em 13 de maio de 1991, ele diz que recebeu a seguinte mensagem. O meu Papa João Paulo II, chamado de Maria, eu confirmo-vos que é o Papa que estava nos meus segredos, o Papa acerca do qual eu falei às crianças nas aparições que eu tive. É uma referência a Fátima, o Papa do meu amor e da minha pena ou da minha dor. Quando este Papa terminar a tarefa que Jesus lhe concedeu, e eu descer do céu e receber o seu sacrifício, todos vós serão encerrados em espessas trevas de apostasia que por essa altura se tornará generalizada. Portanto, Maria disse que o mundo estava em apostasia, com o aborto e com todos estes temas, e que esse mundo teria de aceitar o Papa. E este Papa era o Papa do segredo, portanto o último Papa antes dos eventos do fim.
Ela previu que ia haver um Papa de pouca duração depois deste Papa e depois o Papa do final viria de seguida. Isto é interessante. Eu não estou a dizer que seja Satanás é um mentiroso. Sim. E eu não estou realmente muito preocupado com as profecias dele. Mas ele criou tanto ruído e tanta expectativa à volta disto que a própria credibilidade está a ser posta em causa. E não é só isso, é que ele também estuda as profecias e ele sabe que vai haver um tempo de tribulação como nunca houve antes e ele sabe melhor do que nós podemos saber quão próximos estamos desse tempo. E, portanto, quando há tanta atividade à nossa volta, nós temos de olhar para isto e conhecer isto. Quando o Papa morreu, a BBC disse que o Papa foi o único que foi um evangelista realmente mundial e que era o único que podia visitar todas as fés, todas as religiões, o islamismo e o judaísmo. E reparem nesta frase que eles dizem a seguir, diz que ele preparou o mundo para uma nova ordem mundial. E nós temos estado a dizer isto desde há muito tempo, que o mundo vai dar o seu poder à besta. Esta é uma nova ordem religiosa no mundo. E, portanto, temos aqui os líderes políticos do mundo a prestar a sua homenagem ao Papa morto. Temos Margaret Thatcher, Tony Blair. Sabem quem é este senhor? Fidel Castro. E reparem, o próprio príncipe de Gales adiou o seu casamento por causa deste motivo. E aqui temos 3 presidentes dos Estados Unidos. E não só estão ali, como eles se curvaram perante o Papa. George Bush Jr., George Bush Sr., pai, e Bill Clinton, a curvarem-se perante o Papa morto. Isto é um cumprimento da profecia. Temos um Papa. O Papa Bento XVI, ou Benedicto XVI, mas Bento XVI... Joseph Ratzinger, esse é o seu nome de nascimento. Este é o novo Papa. É importante nós sabermos quem ele é e o que é que ele defende. A Maria disse que o reinado deste Papa seria bastante curto. Bom, ele tem 78 anos e, portanto, é capaz de ser realmente curto. Aqui temos o novo homem que vai aparecer. E, portanto, quem era este homem? Era o Cardinal Joseph Ratzinger. Era o responsável da fundação da fé e da doutrina, que é o nome a que se dá à instituição da Inquisição. Está no mesmo edifício em que estava a Inquisição, no passado. E temos aqui um artigo da revista Time, que lhe chamam o guardião do que é reto e do que é, digamos, estreito. O que é e o que foi a Inquisição? A Inquisição foi construída ou foi criada para desenraizar, para eliminar as heresias. E o que são heresias? Aqui temos a definição. Heresis é o nome latino, grego, significa escolha. Significa escolher por si próprio o que se deve querer, acreditar, o que se deve acreditar e o que se deve praticar. E, portanto, a Inquisição foi criada para impedir as pessoas de pensarem aquilo que elas querem pensar. Mas ele não é só o responsável pela Inquisição. Ele também era responsável, o chefe do colégio dos cardeais. E isso significa que ele era o cardeal mais importante. E ele não era somente o responsável, o mais importante do colégio dos cardeais, como responsável do Colégio de Cardeais e da Inquisição, ele também era, ao mesmo tempo, o teólogo mais importante da Igreja Católica. Tinha como função fazer respeitar a doutrina católica romana. E, portanto, ele era o conselheiro principal do Papa. Portanto, qualquer encíclica que tenha saído da caneta do Papa João Paulo II passou pelas suas mãos seguramente. Na verdade, ele foi a pessoa que escreveu essas encíclicas. Ou, pelo menos, vetou algumas partes e fez com que fossem modificadas algumas partes. Roma admite que, no passado, acendeu as piras da Inquisição. O responsável, o líder máximo da Ordem dos Jesuítas hoje é um alemão, Peter Ernst Covenbach, e o chefe da Igreja Católica é também um alemão, Cardeal Ratzinger. E, portanto, os jesuítas que juraram que haviam de conseguir eliminar o protestantismo e o responsável da Inquisição que liberta o mundo das heresias estão no poder neste momento. Isto é incrível. Este é o novo homem. Foi indigitado no dia 15 de maio de 2005. É um bispo americano, este senhor. Este senhor é agora o responsável da Inquisição. E, portanto, hoje em dia, um americano está nos comandos da Inquisição. Nós ensinámos durante muitos anos de que seria a América a instituir, a liderar a perseguição. E cumprimento fantástico das profecias que temos à nossa frente. É conhecido como o homem que queria evitar a destruição da ordem que existia anteriormente. O catolicismo do Concílio de Trento, na verdade, é o catolicismo que é defendido por este cardeal, agora Papa Ratzinger. Este senhor foi quem escreveu Dominus Iesus,
É uma encíclica papal. Yes. Saiu, foi publicada no dia 5 de setembro de 2000, e o cardeal Ratzinger disse acerca desta